Declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 33ª legislatura do ano de 2014. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Fino, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário da mesa diretora para que apresente a pauta dos trabalhos dessa sessão. 8ª sessão ordinária 0906 de 2014. Pauta do dia. Apresentação. 1. Projeto de Lei 2.791, altera o perímetro urbano do município. 2. Projeto de Lei 2.792, autoriza o adiantamento de pagamento proporcional da gratificação natalina aos servidores públicos ativos e inativos. Votação. Primeiro, projeto de lei 2.793, autoriza o DEMAI a repassar recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Ouro Fino a título de contrapartida. Segundo, projeto de lei 2.794, dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Esther Favila. Terceiro, projeto de lei 2.795, dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Caixa Escolar Padre Natalino. Quarto, projeto de resolução 07/2014, cria escola legislativo, vereador Salvador Francelli. Quinto, projeto de decreto legislativo 010/2014, institui o programa Vereador Jovem e dá outras providências. Sexto, projeto de decreto legislativo 011/2014, institui o programa Vereador Mirim e dá outras providências. 7. Projeto de decreto legislativo 012/2014, institui o programa Câmara Cultural e dá outras providências. 8º, projeto de decreto legislativo 013/2014, institui o título mérito esportivo Ciro Cândido dos Santos e dá outras providências. 9. Requerimento 016/2014, requer exoneração de servidor. 10º, requerimento 017/2014, convida representante da CEMIG. Sala das Sessões, 5 de junho de 2014. José Camilo da Silva Júnior, presidente. Deixo livre a palavra aos vereadores que queiram tecer algum comentário sobre as correspondências ou para que façam seus requerimentos verbais. Com a palavra o vereador Bruno Zuccarelli. Gostaria de iniciar minhas palavras fazendo jus aqui a conquistas trazidas ao município pelo deputado Gustavo Perrella. E eu tenho a grande felicitação de informar a vocês que o nosso município conseguiu em primeira mão uma ambulância UTI móvel. Então, fico muito contente que nós comparecemos no gabinete do deputado e fomos prontamente atendidos quando pedimos essa UTI móvel. Então, o deputado, além de conseguir essa UTI móvel, conseguiu 3 veículos para a saúde, vai um para o bairro do Zé Maria, um para o meu bairro, um bairro do Bem-TV. Conseguiu uma Kombi no valor de R$25 mil para a PAI, mais R$10 mil para a PAI em equipamentos, que inclusive já foram comprados pela entidade. Conseguiu 3 academias ao ar livre, uma sala de informática para a AMBA, no bairro Escolinha, que está em andamento, uma emenda parlamentar de R$25 mil para a construção de vestiário. Conseguiu um Fiat Uno para a saúde no valor de R$30 mil, uma verba de R$200 mil que a gente pleiteou e logo vai ser repassada para o município para a compra de equipamentos de saúde. Então, se Deus quiser, muito em breve, a gente já pleiteou com ele a nova creche do BNH novo. Então, o deputado falou que vai empenhar com afinco para poder fazer isso ser válido. Também o deputado Dalmo, que a gente enviou, o deputado enviou diversas coisas que, se eu for falar aqui, eu fico 10 reuniões para falar, mas atualmente a gente enviou, o pessoal que está junto com ele na caminhada, um pedido para uma van para a saúde. Obrigado, deputado Perrella, Gustavo Perrella. Obrigado, deputado Dalmo, por toda a ajuda. Estamos aproximando da Copa do Mundo. Ela é fato, de fato. Eu costumo até dizer o seguinte, que mesmo que o Brasil ganhe o Hexa, a gente já perdeu para a corrupção. E junto a esse assunto da Copa do Mundo, a gente tem uma coisa que anda incomodando o ourofinense, o cidadão brasileiro, que é a questão da conta de luz. Hoje nós fizemos uma reunião com o Alexandre, que é o gerente regional da CEMIG. O que acontece? A população cobra a gente com razão na rua, porque as contas de luz, todos vocês que estão em casa agora nesse momento podem observar que a conta de luz de vocês praticamente quase que duplicou. Vou só colocar para vocês alguns dados para a gente poder ter uma base. A ANEEL, que é uma agência do governo federal, através de uma resolução, a 414 de 2010, ela editou que os municípios teriam que assumir
a parte de troca de transformador, de luzes, essas partes mais básicas da conta de luz. Aliás, com a taxa de iluminação pública. A Associação Nacional dos Municípios, ela vinha há muito tempo combatendo essa resolução da ANEEL, mas infelizmente em 2014, os municípios tiveram que assumir, logo em janeiro de 2014, a parte da iluminação pública ali no que tange a pequenos reparos. A Câmara Municipal votou uma lei aí que no máximo, isso daí seria reajustado em 6,8%. Mas o que acontece? O governo federal, mais um golpe do governo federal, infelizmente, ele, sem consulta a qualquer município, ele fez um reajuste em março, através da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em 19,9%. na conta de luz. Conta nossa teve um aumento praticamente real de 26,6%. Por que foi feito isso? Porque o governo federal reduziu em 2013 para fazer politicagem na costa do povo brasileiro, reduziu em 10% a conta de luz, mas reduziu em 10% e quebrou todas as estatais de energia elétrica, que inclusive tem uma matéria na Veja, eu quero que vocês vejam, que aqui para vocês verem, só a chamada TCU investiga a barbeiragem bilionária de Dilma no setor elétrico, que hoje já levou 11,2 bilhões para tentar consertar, e as empresas estão pedindo mais um aporte de 7,9 bilhões para poder consertar esse rombo. Então a Dilma está fazendo politicagem nas costas do brasileiro, e está degolando os municípios com isso daí. Então é só isso, presidente. Eu gostaria até de dizer mais, mas o tempo é curto. Obrigado. Com a palavra, vereador Milton Silvestre de Oliveira. Eu tive acompanhando minha irmã no pronto atendimento na quarta-feira, na quinta-feira, e precisou ser internada na sexta-feira com urgência, na Santa Casa. Precisou de um médico cardiologista e de um médico neurologista. Não tem. Ela teve uma AVC, precisava de fazer uma tomografia. No fim de semana também não fazem aqui em Ouro Fino. Os pacientes morrem, mesmo pagando todo o procedimento, que a minha irmã estava pagando o hospital, pagando todos os procedimentos ali. É uma vergonha não ter esses profissionais trabalhando na nossa cidade em benefício da população. O que estamos sabendo é que não tem verba para contratar esses profissionais, mas para construção, obras grandes, tem. Aparecem essas obras. E contratar esses médicos, esses profissionais que o povo necessita, não tem verba para isso, porque não aparecem. E tem que ter esses médicos aqui em Ouro Fino, sim, no hospital, no pronto atendimento, tem que ter esses profissionais. Mas tem 15 milhões em caixa. Se tem 15 milhões em caixa, por que não pode? Eu sei que tem verbas determinadas aos setores, mas se tem 15 milhões em caixa, tem dinheiro para contratar esses profissionais. Não foi só minha irmã, no domingo teve mais 2 casos que necessitavam desses profissionais, cardiologista e neuro. Precisou ser levado para Pouso Alegre, que não podia socorrer aqui. Teve um acidente aqui, um moço teve um problema na cervical e precisava de um neuro e não tinha. Também faço uma pergunta ao excelentíssimo prefeito, e parabéns pelo trabalho que foi feito aqui nessa estrada de Ouro Fino a Santa Rita. Mas só também eu quero perguntar se as demais estradas principais rural vai ser feita como foi feita a estrada de Ouro Fino a Santa Rita. Temos a estrada que liga também a cidade de Santa Rita, que é a estrada que passa pelo Feijoal, Servo, Albertão, São Bento. Vai ser feita igual? Eu pergunto, vai ser feita igual? Por que não? Os moradores desses bairros não pagam os impostos? Também não merecem o mesmo tratamento? Merecem. E nesta região, que eu estou falando agora por último, tem 4 vezes mais, a população é maior do que o outro lugar.
Eu pergunto, por que Vossa Senhoria usa esta estrada que foi feito aqui, do jeito que foi feito? É porque Vossa Senhoria usa esta estrada e as demais a Vossa Senhoria não usa? Em relação à capelinha, não tomaram nenhuma providência em relação com o problema da água no bairro Capelinha. Continua com o mesmo problema. O DEMAI tem dinheiro em caixa e não pode comprar uma bomba nova para o poço artesiano. Isto eu chamo de falta de respeito com o ser humano. Peço ao senhor Romildo para cascalhar um pequeno trecho da estrada que vai para o Servo. Na curva ali, logo saindo da vila, tem uma curva e tem um buraco grande ali, está empoçando a água e está ficando muito ruim o pedaço. É antes do Pedro Moreira. Estou dando uma notícia para o bairro dos Faria que logo as máquinas estarão lá fazendo aquelas estradas e cascalhar aquilo que for necessário também. Na reunião anterior, eu citei aqui os odontos, não os secretários ou servidor, que não cumpre com o horário de trabalho. Eu falei aqui sobre os odontos, não os demais que me vieram fazer esta reclamação. Eu reclamei aqui da odontologia. É só isso, muito obrigado. Vereador Paulo Luiz Cantuária. Eu quero começar a falar do posto de saúde do Piauzinho, que está funcionando, foi inaugurado semana passada e está funcionando. E avisar o povo que o cartão saúde, para a semana, vai ser feito lá no posto de saúde. Quero também conversar com o senhor Edson, sobre o posto artesiano do Piauzinho. A falta de água que está no bairro, porque já faz tempo que a gente vem falando, e eu acho que já passou da hora de tomar uma providência sobre esse poço artesiano do Piauzinho. Tem muita reclamação, dessas lombadas que foi feita aqui dentro de Orofino. O povo que mora aqui dentro da cidade, é fácil, conhece, sabe o local que está instalado, não tem perigo de levar aqueles trancos. Mas o povo de fora que vem, estão reclamando demais, principalmente ali na Bela Vista, que fez o asfalto e ficou tudo preto. Então, quem não conhece, é até perigoso encapotar Então, que pintasse, pelo menos uma faixa de fora a fora, para poder o povo, os motoristas, ver que tem lombada. Quero falar também sobre o deputado Gustavo Perrelli, pela força que ele está fazendo para a nossa cidade. Essa ambulância, UTI que ele está liberando por Orofino, é uma ambulância que eu acho que é o sonho de todos. Eu acho que é uma conquista muito grande, que é uma conquista que foi minha, do Zé Maria, do Bruno e também do Calvo junto. Tem essas 3 academias também que veio para o bairro do Pinhalzinho, para Capelinha, para o São Judas, e tem muito mais Judas que ele já fez aqui para a nossa cidade de Orofino. É uma hora da população enxergar, na hora de dar seus votos, enxergar aqueles deputados que estão enxergando por nossa cidade. É só isso. Muito obrigado. Vereador Antônio José Constantini. Eu gostaria aqui de iniciar minha fala lamentando, uma fala do senhor prefeito municipal, que ele foi na rádio novamente no seu programa de governo e falou lá que os deputados do Partido dos Trabalhadores não dão nenhuma bala para Orofino. Eu achei assim uma falta de respeito muito grande do senhor prefeito para com nossos deputados, porque os próprios vereadores aqui são testemunha dos anúncios que eu fiz aqui sobre as colaborações, as intervenções dos nossos deputados e também os recursos que estão sendo trazidos para o município. O deputado Ulisses Gomes mesmo trouxe uma emenda de R$50 mil. Hoje eu falei no departamento de licitação, já foi licitado o carro para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, daqui uns dias já está chegando lá. E também eu destinei R$25 mil desse valor, o deputado destinou, a pedido nosso, para a Escola Juvenal Brandão.
Então, quer dizer, isso que o prefeito falou na rádio é uma mentira, né? Eu não sei se ele se enganou, se ele se equivocou, se ele estava meio emocionado lá e com raiva demais, né? Do nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui na Câmara, que é o nosso papel de fiscalizar, de vigiar e, às vezes, criticar construtivamente as ações do Executivo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Então, às vezes, ele, no calor da emoção lá, ele pode ter se esquecido. Então, eu peço para ele aqui que ele volte lá no mesmo programa que ele fez e peça desculpas para nós, certo, companheiro Daniel? Porque o que ele fez não é correto de se fazer. E eu gostaria de dizer aqui também, reforçando a fala do companheiro Limilton Silvestre, que realmente a questão da saúde, né, está faltando alguns profissionais, não só naquela área que ele falou, a oftalmologia, a gente vem cobrando faz tempo, né, que está faltando um atendimento oftalmológico para o povo, e em demais áreas aí, né, de atendimento tem faltado, cardiologia, né, está faltando, então precisa dar uma olhada nessa área aí, porque o povo está padecendo, o povo está precisando. O bairro da Capelinha realmente não teve nenhum atendimento lá, nós estivemos lá com a Câmara Itinerante, recebemos vários pedidos, infelizmente daqueles pedidos que nós fizemos, não foram atendidos nenhum. Até agora, eu encontrei com uma das meninas que estava lá na reunião nossa e ela me disse que ninguém passou por lá, não. Assim como também o pessoal não está dando assistência adequada para o bairro da Caneleira e da Capelinha. Também eu queria aqui agradecer o nosso companheiro, Nelson Antônio, que veio aqui no dia 5 de julho agora, dia do meio ambiente, até ele articulou para trazer esses animais empanados aí, a criançada veio visitar, está tendo uma grande visitação por parte das crianças aí, das escolas, eles vêm, fazem a festa aí, adoram esses bichinhos aí, né? Porque muitos desses bichos aí, eles não vão ter nem condições de ter contato, né? Então, por hoje é só, o tempo meu já excedeu, e eu espero que esses pedidos todos nossos aí que a gente tem pedido venham a ser atendidos aí. Muito obrigado. Com a palavra o vereador André Paulino. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao prefeito pelo empenho aí, né, com relação à torre de celular do distrito de Crisólia, que é um sonho, né, dos moradores ali, essa torre de celular, e que a empresa Geplan já deu início aí nas obras, já foi feita a estrada, já foi feito o aterro aí por parte da prefeitura, e dentro em breve nós estaremos ali com o sinal de celular. Também quero agradecer aqui o Israel Vilela, o pessoal que trabalha aí na desenvolvimento rural, né, pela passagem da patroa ali em São José do Mato Dentro. Com certeza ali já deve ter estendido ali no bairro do Taboão, que foi pedido aqui diversas vezes. Enfim, aquelas estradas ali. Agora hoje a gente vê que só naquela estrada ali, esse ano já passou diversas vezes. E na medida do possível, o governo municipal vai se articulando para atender todos os pedidos. Eu gostaria aqui de mencionar também um pedido que o pessoal anda fazendo aqui, não só para mim, mas para todos os vereadores, que é a extensão da iluminação ali da rodoviária, que pega do radar até o Shimoda, né? É uma rodovia ali que tem os postes ali, no entanto, precisa efetuar a ligação ali. Eu tenho certeza aí com essa licitação, não sei quem vai ganhar aí essa licitação terceirizada da CEMIG, para estender esse serviço aí que será, né, de grande utilidade para os moradores. Também gostaria aqui de falar, outras vezes que eu já falei aqui, sobre a fonte lá de Crisólia, né, que há vários pedidos de vários moradores com relação, né, para que ela venha a ser ligada novamente, né. E também quero agradecer aqui ao deputado Dalmo, nós mandamos ofício aí, né, em conjunto com alguns vereadores, solicitando uma van para o Departamento de Saúde. Eu também gostaria de registrar aqui que essa noite foi falado, está sendo mencionado muito a respeito de saúde, e é bom frisar também que o governo federal era para ele gastar 10% da arrecadação do produto interno bruto na área da saúde. E a gente vê que a saúde do Brasil realmente ela está na UTI, não é só aqui em Ouro Fino, não. E a gente vê que 10% do produto interno bruto que era para ser gasto no SUS, em 2012, quando eu estava na prefeitura, quando eu assisti toda essa situação tão difícil que Ouro Fino passou,
Lá no pátio municipal tinha 32 veículos estacionados, tinha 8 veículos da saúde quebrados. Hoje, ainda existe muitas coisas para ser resolvidas na área da saúde, é claro que sim, mas a impressão que dá é que ninguém está fazendo nada, mas não é isso. Está sendo inaugurados postos de saúde, foi inaugurado um lá no Pinhalzinho, a farmácia popular, a farmácia básica em cima ali da rodoviária vai ser inaugurada, né? O PSF do Jardim Aeroporto, tem um projeto de PFCF no distrito de Crisólia. Então nós temos aí muitas demandas na área da saúde, foi inaugurado pronto atendimento, né? A impressão que se dá é que ninguém está fazendo nada, só que a saúde, ela está doente no Brasil todo. O governo federal, que era para investir 10%, não investe, o município sofre e o Estado sofre para poder arcar, né, com a despesa pesada em cima da saúde. Isso aí precisa ser mudado. É só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Vereador José Maria de Paula. Eu gostaria aqui também de falar um pouquinho rapidamente a respeito das conquistas que conseguimos com o deputado Gustavo Perrella, inclusive da ambulância UTI móvel, uma conquista de grande valia para o município. Tenho certeza que irá servir Jacutinga, Bueno Brandão também, Monte Sião, Albertina. Então, uma UTI móvel para nós aqui é de grande valia, os 3 veículos também para a saúde e várias outras coisas aqui, uma academia também que eu consegui, juntamente com os outros 2 companheiros, essa eu vou indicar para o bairro São Judas. Não posso esquecer também de avisar aos moradores do Ouro Verde que a academia que eu consegui com o deputado Dalmo está chegando. Eu falei com ele no último sábado, é para aguardar que ela vem sim, vem antes da eleição, e também um carro van com o deputado Dalmo, que estará chegando por esses dias, enfim, várias outras coisas aqui, igual o Bruno já falou. Para continuar aqui rapidamente, eu gostaria de dar uma reforçada aqui no serviço das estradas do bairro das Farias, mas que fosse feito serviço de patrulhamento lá até a divisa do município com Monte Sião. Fizesse serviço bem feito, caprichado. E pedir também a respeito do jardim da Igreja Matriz. Eu recebi uma ligação domingo de manhã de 2 moradoras vizinhas lá, aquele problema que já foi mencionado na última reunião aqui, se eu não me engano, com o vereador Bruno, do que acontece nos finais de semana. Eu tive a oportunidade de ir domingo de manhãzinha cedo lá, verifiquei de fato, até o lixo, o latão de colocar lixo estava jogado dentro da fonte de iluminação lá, a fonte de água. E muitos lixos e garrafas esparramadas. A bagunça é enorme. Então, eu gostaria de pedir um reforço no patrulhamento da Polícia Militar, que passasse mais vezes por aquele local lá. A colocação de um redutor de velocidade na rua Joaquim Chavasco, um pouquinho abaixo da igreja São Judas Tadeu. Eu tenho visto velocidade de carro ali muito alta, aonde pessoas idosas atravessam a rua para lá e para cá para frequentar as missas, as reuniões das igrejas e os comércios do local. A hora que acontecer o pior vai sobrar para mim, que estou ali vendo, e não acontece nada. Então, peço encarecidamente aqui ao Departamento de Obra que agilize um redutor de velocidade ali naquele setor o mais breve possível. E em relação das estradas rurais, de fato sim, a estrada de Ouro Fino a Santa Rita ficou um serviço de primeira, mas pela situação que nós pegamos a administração passada, 1 ano e meio, já conseguimos muitas máquinas e muitos caminhões com a administração atual hoje, coisa que não tinha porcaria nenhuma. E o governo federal mandou máquina sim, mas quando o governo federal mandou máquina para cá, o prefeito já tinha comprado várias máquinas e vários caminhões com o recurso de toda a população que paga seus impostos ali. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Está sendo um serviço nas outras estradas, não igual à estrada de Ouro Fino a Santa Rita, mas todo mundo vai ser atendido da maneira possível, com o tempo, no decorrer do tempo. E no mais, é só. Muito obrigado. Vereador Márcio Daniel Egídio. Como os vereadores falaram dos deputados, eu tive quarta-feira em Belo Horizonte, também atrás de recurso para o município. Entrei em contato com o deputado Pompilho e que através dele estamos conseguindo aí mais uma emenda para o município, que é no valor de 35 mil para o pronto-socorro, para a compra de raio-x. E sobre a escola ali de Delorme, nós já falamos em outra reunião, é sobre o calçamento ali que tem que ser feito da associação com a escola, até perto da venda do Hilário. E sobre a estrada aí, que eu
os vereadores têm falado, de estrada de zona rural, a Estrada dos Lima está ficando muito boa, está ficando um serviço de primeira, e o prefeito já tinha me falado para mim que o mesmo serviço da Estrada dos Lima ia ser feito na Estrada do Feijoal também. Então eu só espero que seja feito rápido, e nas outras estradas também, se pode fazer um serviço de primeira, por que não fazer? E sobre a poça d'água ali, o senhor Milton falou também, é em frente à propriedade do Zinho, ali perto do Pedro Moreira. O Renato, filho dele, já falou ali na curva ali, foi tampada a saída d'água. Então que o Jair, o próprio Romildo, fosse lá mandar essa máquina lá e abrir bem aberto mesmo, e os caras também denunciar quem que está entupindo, porque vai lá em top e a poça d'água toma conta da estrada. E foi falado sobre a Copa no Brasil, e tem comentado, uns é a favor, outros é contra, tudo, mas o que nós não podemos é, com crise ou sem crise, o país está com problema, é deixar de torcer pelo Brasil. Eu com problema, sem problema, sou o Brasil até o final, e acredito que agora na quinta-feira já começa com 3-0 em cima da Croácia. E igual o Bruno falou, a gente tem que agradecer vários deputados, o Inácio Franco, agora o Pompílio, o próprio Dalmo, o Bilac, são vários deputados ajudando o município. Então a gente tem mais aqui dar a mão, trazer os recursos mesmo que puder trazer para o município, dar uma arrancada em Ouro Fino. Ouro Fino estava mesmo no buraco, eu tive no mandato passado, foi difícil. Eu, graças a Deus, junto com o vereador Bruni, fui um dos caras que mais fizemos denúncias aqui dentro dessa casa, levamos o negócio a ferro e fogo e provamos no final que nós estava certo, saímos de cabeça erguida, e até hoje, graças a Deus, nós andamos de cabeça erguida. E hoje a cidade está andando, o prefeito está indo, mas o meu papel aqui dentro de cobrar, eu não posso deixar. Isso aí vai continuar. E outra coisa, nós somos igual o povo, né? Quanto mais faz, mais nós quer. Então nós temos mais aqui cobrar e pedir para fazer mesmo. E o resto, muito obrigado, e eu agradeço a todos. Vereador Luiz Gustavo Machado. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a todos os deputados que têm investido na nossa cidade aqui e têm contribuído para o crescimento da nossa cidade. O Gustavo Perrella, o Dr. Rodrigo Grilo, Leonardo Quintão, o Dalmo, deputado da nossa terra, o Bilac, em especial aqui ao Inácio Franco, que tem trazido dinheiro aqui, tem pulverizado as nossas associações, inclusive mandou uma emenda agora, esse mês, para a gente funcionar os consultórios da NAIOF, os 12 consultórios, que é um projeto meu, nós temos que funcionar aquilo lá, já está até demorando para funcionar. Então, eu queria agradecer esses deputados. Outra coisa que foi um assunto polêmico hoje, que todo mundo já comentou alguma coisa, sobre o aumento da energia. Na verdade, essa Câmara aqui está sendo apedrejada injustamente. A intenção da Câmara, o que nós fizemos aqui, nós isentamos 1.842 famílias que têm o consumo de 0 a 50 kW. E não aumentamos as outras de consumo maior. O que aconteceu, na verdade, é que a ANEEL, ela tem uma alíquota fixa que impõe essa porcentagem em cima de uma alíquota fixa da energia de iluminação pública, que era de R$ 191,40, passou-se para R$ 227,94. Então, esses percentuais incidem sobre essa alíquota da Anatel, não é sobre o consumo do quilowatt. Então o pessoal não entendeu isso direito, e realmente a conta de iluminação às vezes até dobrou de valor. Mas não foi uma coisa da Câmara, foi uma coisa da Anatel, que já existe em todos os municípios e que onerou essas contas. Outra coisa que eu quero comentar aqui, foi um pedido dessa casa, a emergência oftalmológica no hospital. A secretária de saúde nos respondeu, dizendo que lá já existe um consultório montado e bem equipado de oftalmologia. Então, vocês que me ouvem, se precisar de algum atendimento de emergência oftalmológica, o hospital dispõe disso aí. Outra questão do relógio de ponto foi pedido, nós temos pedido incessantemente nessa casa, acho que nós temos que ser ouvido, que foi um requerimento votado por todos os vereadores. Então, o nosso prefeito tem que dar ouvido para a Câmara nos requerimentos que são assinados por todos aqui. O passeio da Capelinha, já fizemos menção em algumas sessões aqui, do perigo de atropelamento no caminho que vai da Bela Vista até a Capelinha. Outra coisa que eu quero fazer coro com o Zé Maria aqui, foi o pedido também de quebra-mola na Joaquim Chavasco. Eu passo bastante por lá, lá o comércio aumentou na rua Joaquim Chavasco,
e estaciona-se carro dos dois lados, o espaço fica pequeno e os carros passam ali em alta velocidade ali, e o fluxo de pessoa é muito grande naquela região ali. Então, eu acho que é uma emergência até fazer esse quebra-mola ali. Não, mas é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Roberto Coutre. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o prefeito nosso está fazendo muito pela cidade. Só que uma coisa que deixa a gente meio triste, ele não citar os nomes dos deputados que ajudam Ouro Fino. Eu quero dizer do bairro do Peitudos de novo. O Paulo Cantuário, um amigo bem-te-vi, disse que sobre a luminária. Paulo, eu tive lá uma semana com os dois funcionários que o Juninho Vieira arrumou para a gente lá. Foi reformado tudo, infelizmente queimou as lâmpadas de novo. Quero pedir que arrume lá. Outra coisa, o patrol deve estar passando lá na estrada. Não é possível o Maurício não mandar patrol lá na praça para entupir aqueles buracos lá que já foi quebrado vários carros. Pintura também da praça da igreja, porque está quebrada, está muito feia. E também do meu bairro lá, porque não pode deixar, né, Antônio Ricardo? O nosso BNH velho, que está tristinho de ver aqui lá, né? Eu cobrei do Maurício já, o senhor e o senhor José Luiz aqui Fernandes junto, vamos cobrar para arrumar aqui lá. Então, eu quero dizer mais uma vez que eu acredito no Maurício, eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores, ou talvez o melhor prefeito de Ouro Fino, mas que ele olhe um pouquinho também pela Câmara Municipal. Não deixar de esquecer dos vereadores, não, porque aqui nós somos 11 cadeiras. E faz alguma convocação, a gente reúne, porque de vez em quando ele esquece da gente. Muito obrigado. Vereador Cícero de Lima Braga. Eu quero começar a minha fala aqui falando um pouco, né, sobre emprego aqui na cidade de Ouro Fino, né? E eu acho que eu e o Bruno aqui devem ser os que mais recebem, né, pedido, que o pessoal deixe corrido com a gente, né? Os jovens querem emprego aqui, né? Os jovens precisam de emprego. E eu acho que o Maurício está fazendo uma estratégia legal. Ele está estruturando a cidade primeiro para depois trazer essas grandes indústrias. Né? Eu anunciei algumas que vai vir, como todo mundo que já estava presente, lá no lançamento da pedra fundamental, que é da indústria TS-Trim, né, que vai gerar aí cerca de 300 empregos iniciais. Né? Eu destaco a outra também que está para chegar, que já alugou lá onde é a Elo Confecções, onde era a Elo Confecções. Vai ser uma indústria de um amigo nosso, uma fábrica de um amigo nosso que vai se chamar Health Life Medical do Brasil, que vai gerar 70 vagas. Destaco a outra que está para vir aqui, que é um frigorífico, né, com capacidade para bater 300 bois dia, que vai gerar aí cerca de 100 vagas. Destaco o Laticínio Português, né, que é também uma fábrica, um laticínio, né, que tem em Portugal e vai ter uma filial no Brasil e vai ser em Ouro Fino aqui, que vai gerar cerca de 50 vagas. Então eu estou muito feliz, né, que a cidade esteja tomando essa linha aí de empregos para a cidade. Queria falar também aqui, né, a gente falou de emprego, falar também de lazer, né, aproveitar que o Cláudio está aqui, né, e anunciar de novo, né, já falei outras vezes aqui, mas falar de novo da academia ao ar livre, né, que vai lá do BNH Novo, né. BNH Novo é o maior bairro hoje de Ouro Fino, se for falar em população, né, essa academia aí, né, no valor de R$25, né, Cláudio? Uma academia que vai suprir uma necessidade ali daquele pedaço ali. Do mais era isso, uma boa noite a todos. Eu quero inicialmente dizer sobre uma questão importante, eu já venho falando em algumas reuniões, que é sobre a apostila positivo, que abrilhantou, que modernizou, que modificou totalmente a educação aqui em Ouro Fino. Mas eu quero dizer também, já reivindiquei a internet lá no bairro da Penha e no distrito de São José do Mato Dentro, mas quero dizer também sobre a NAIAOF. A NAIAOF é uma grande escola aqui de Ouro Fino, que também não tem uma sala de informática. No governo passado, eles vinham fazer aula aqui no CVT, no centro de Ouro Fino. Isso eu entendo que é realmente muito dispendioso a locomoção de tantos alunos, então precisava ter uma sala de informática lá na NAIAOF. A Escola Municipal Esther Favila já está construindo a sua sala, com dinheiro de arrecadações dos pais, com dinheiro de festas juninas e também com uma parcela de contribuição da prefeitura. Então está sendo feita uma sala biblioteca e também a sala de informática, mas na NAIAOF ainda não foi tomada um direcionamento nesse sentido. Então, quero pedir à diretora de educação que providencie a construção de uma sala de informática na NAIAOF. Com relação às estradas de terra, lá de Crisólia para frente, passou uma máquina por esses dias,
não ficou, né, o padrão da escola da Estrada de Santa Rita, mas conversando com o Romildo, e ele me disse que vai sim se tornar o padrão da Estrada de Santa Rita em breve, né? Sobre a pintura das faixas de pedestres na cidade, né? É interessante que alguns moradores têm pintado por conta própria, né? Principalmente em frente de suas garagens, e alguns estão até aproveitando e já pintando um espaço bem maior. E isso não está certo. Quem tem que pintar faixas, seja de estacionamento, vagas para carro, moto, é o município. Eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos. Na última reunião, eu reivindiquei a construção aqui atrás, nessa rua Marilis Favila, de uma calçada, né, pelo DEMAI, porque o DEMAI é o proprietário do imóvel. E, para minha surpresa, no dia seguinte o Edson já me ligou, já mandou limpar, podar as árvores ali e já deve ter terminado a calçada. Hoje eu não passei lá, mas ele postou até fotos lá no meu Facebook da obra, e parabéns ao Edson. Parque Caiapó, né? Depois aí de muito suor, muita luta, está fazendo as melhorias, as limpezas lá. Os moradores, né, têm demonstrado satisfação, graças a Deus. Obrigado também ao Jacarezinho por isso. As caminhonetes, né? Nós recebemos lá de Crisólia, São José, o vereador André está aí para dizer, algumas caminhonetes que vão trabalhar naquele setor. Agora nós só precisamos de mão de obra lá, né? A TSTEC, que é a parceira da Honda, que o Cícero falou, o Bruno falou, alguém já falou também, né, que vai trazer tantos empregos para nós. E eu não sei se eu estou enganado, mas a ponte da Capelinha já está sendo feita, não está? Então não quer dizer que a nossa itinerante lá teve um fruto, sim, né? A ponte da Capelinha está sendo feita. Para encerrar, gente, eu queria só dizer sobre os deputados, né? Muito importante, temos que falar mesmo dos nossos deputados, mas eu quero conclamar todo mundo aqui. A nossa última reunião ordinária vai ser dia 30 de junho. Quando nós voltarmos do recesso em agosto, vai ser período eleitoral. Então aí não pode falar mais de deputado. Então aproveitem, tragam todos os relatórios. Quero até pedir, Dorival, você como assessor de imprensa, você podia providenciar para nós o que cada deputado trouxe de emenda para a nossa cidade. Porque tem deputado fujão aí também. Eu não vi falar mais do Renzo Braz, não vi mais falar do Dimas Fabiano, que levou um punhado de voto daqui, não vi falar. E realmente, o que vocês estão dizendo, beneficiar deputados que têm tido atenção com o Ouro Fino. É só isso. Muito obrigado. Bom, encerrado o expediente, passamos à ordem do dia. Apresentação. Projeto de Lei 2791. Altera o perímetro urbano do município e dá outras providências. Projeto de Lei 2792. Autoriza o adiantamento de pagamento proporcional da gratificação natalina aos servidores públicos municipais, ativos e inativos. Votação. Projeto de Lei 2793. Autoriza o DEMAI a repassar recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, a título de contrapartida de dar outras providências. Coloco em votação o projeto de lei 2793. Vereador Bruno Zuccarelli. Sim. Milton Silvestre de Oliveira. Sim. Paulo Luiz Cantuária. Sim. Antônio José Constantini. Sim. André Paulino. Sim. José Maria de Paula. Sim. Márcio Daniel Egídio. Sim. Luiz Gustavo Machado. Sim. Roberto Couto. Sim. Cícero de Lima Braga. Sim. O projeto de lei 2793 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 2794. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Esther Favila. Coloco em votação o projeto de lei 2794. O projeto de lei 2794 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 2795. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Caixa Escolar Padre Natalino. O projeto de lei 2795 foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 07 de 2014. Cria a Escola do Legislativo Vereador Salvador Francélio Sobrinho e dá outras providências. Coloco em votação projeto de resolução 07 de 2014. O projeto de resolução 07 de 2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de decreto legislativo 010 de 2014. Institui o
programa, vereador Jovem, dá outras providências. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 010 de 2014. O projeto de decreto legislativo 010 de 2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de decreto legislativo 011 de 2014. Institui o programa vereador Mirim e dá outras providências. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 011 de 2014. O projeto de decreto legislativo 011 de 2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de decreto legislativo 012 de 2014. Institui o programa Câmara Cultural e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O projeto de decreto legislativo 012 de 2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de decreto legislativo 013 de 2014. Institui o título médico esportivo Ciro Cândido dos Santos e dá outras providências. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 013 de 2014. O projeto de decreto legislativo 013 de 2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 016 de 2014. E o senhor Maurício Lemos de Carvalho, digníssimo prefeito municipal nesta. Os vereadores que aí se subscrevem, amparados regimentalmente, requerem a exoneração imediata do servidor senhor Antônio Benedito Salgueiro Miguel, sob pena desses fatos serem encaminhados ao Ministério Público e ser manejada via de consequência a competente ação civil pública em seu desfavor por ato de improbabilidade administrativa. Sala das sessões, 9 de junho de 2014. Vereador Antônio José Constantino, vereador Milton Silvestre de Oliveira. Com a palavra um dos autores do requerimento, vereador Antônio José Constantini. Senhor presidente, o propósito aí do nosso requerimento, né, é fundamentado aí, como já foi lido, né, na Constituição Federal, artigo 37, que trata do princípio da moralidade pública, e da 13ª súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo nos 3 poderes, né, no âmbito federal, estadual e municipal. Nós escutamos alguns advogados, né, uma parte deles, a minoria até, fala que o senhor Antônio Benedito Salgueiro Miguel tem direito de permanecer no cargo, e como nós ficamos em dúvida ainda, os advogados não nos convenceram, nós estamos pedindo aí que o prefeito, né, faça o desligamento do coordenador administrativo da prefeitura. Caso seja comprovada que, perante a lei, que ele possa ficar lá, nós não fazemos nenhuma óbice, né? Agora, eu gostaria de dizer também que isso não tem nada a ver com o caráter pessoal da nossa relação. Como cidadão, eu tenho o direito, né? Eu tenho total direito de fazer esse requerimento, e como legislador, que o povo confiou a mim essa responsabilidade, eu tenho o dever de fiscalizar. E quero agradecer aqui o companheiro, o senhor Milton Silvestre, que de pronto até ele aí acampou essa ideia e teve a coragem aí de assinar o requerimento juntamente comigo. E peço aos senhores vereadores, né, que votem a favor. Então eu faço esse apelo aqui à plenária para que votem a favor do requerimento. Muito obrigado. Vereador Bruno Zuccarelli. Esse assunto da súmula 13 de 2008, editada pelo Supremo Tribunal Federal, tem 2 vertentes. Eu vejo isso daí como uma questão de ataque pessoal da Atavênia, né, ao nobre colega parlamentar propositor do requerimento, aos parlamentares. Por quê? Primeira coisa, incumbe destacar que o Antônio Benedito Salgueiro Miguel, ele foi nomeado em 1º de janeiro de 2013. E o casamento dele aconteceu somente dia 12 de 4 de 2014, 1 ano e 3 meses depois. É claro o entendimento sobre esse assunto no sentido seguinte: existe na Constituição Federal, isso é uma súmula, não é uma lei, existe na Constituição Federal o princípio da anterioridade. Então, o entendimento jurisprudencial, os juízes têm entendido no sentido de que não configura de maneira nenhuma nepotismo, vez que a situação é pré-existente. Ou seja, no momento da contratação não havia impedimento algum. E isso o agente público tem que ser observado, todo administrador público tem que observar na hora de contratar se existe algum impedimento, se é parente, se não é. Na época não era parente. Então existe a vedação do princípio da anterioridade, foi contratado antes, mas tudo bem. Até inclusive tem uma
uma ementa, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fala: se há prova de que as nomeações do agravante para o cargo de secretário da presidência da Câmara Municipal, no caso de Muriaé, que foi o debatido, posteriormente para o diretor do Legislativo da mesma casa e ocorreram antes do seu casamento com a filha de um vereador, não existe indício de que houve ajuste prévio para burlar a proibição geral da prática do nepotismo, justificando-se a suspensão da liminar. Tem essa vertente, só que a vertente mais forte que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que, é claro, isso não é um entendimento, não existe um entendimento variável sobre isso, isso é claro, no Supremo Tribunal Federal, em todas as cortes do nosso país, principalmente a de Minas Gerais, a súmula 13, a súmula vinculante 13, ela não alcança de maneira nenhuma os cargos políticos. Vou explicar para vocês. Existem duas vertentes, o servidor público estrito sensu e o agente político. O que é o servidor público estrito sensu? Aquele que detém uma relação profissional com o poder público, mediante uma vinculação contratual, ou ele é seletista, ou ele é estatutário. E a atuação dele é pautado intimamente, restrito a questões técnicas, a questões previamente estabelecidas, né, a decisões de maior complexidade técnica. E o que é o agente político? São titulares, né, dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, aqueles que integram o arcabouço da Constituição do Estado. O que seria? Presidente da República, os governadores, aqueles que estão legitimamente ligados à política, aqueles que praticam a política. Então, esses são os agentes políticos, os ministros, secretários e os secretários municipais, como no caso do Toninho, que é de administração pública. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi citado nesse requerimento, ele diz o seguinte, é um ministro respeitadíssimo, um constitucionalista do país, de respeito, e ele fala o seguinte: é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintivamente os sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos da sua vontade ou ação. Dentro da conceituação, são servidores públicos, estrito sensu, e agentes políticos. Ele faz essa diferenciação e o próprio ministro diz que, na verdade, a súmula vinculante, ela não abrange os agentes políticos. E o Toninho, no caso, o Antônio Benedito Salgueiro Miguel, ele é um agente político. Ele não é um servidor estrito sensu da prefeitura. Inclusive, um dos ministros, o relator, o Ricardo Lewandowski, o relator da súmula vinculante, o que fez a súmula, que relatou ela no Supremo Tribunal Federal, ele considerou, né, no voto dele, ele diz o seguinte: em atenção ao princípio da separação dos poderes, eu considero ígido quer dizer saudável a nomeação do agente político, ou seja, a súmula abrange tudo menos os agentes políticos. Né, o prefeito ele tem a livre nomeação de nomear quem ele quiser, desde que seja agente político, que isso não enquadrará no nepotismo. Né, e o que está acontecendo aqui é um ataque político partidário. Isso daí a gente tem que ser contra. Inclusive, tem uma colocação do ministro muito respeitado, o Carlos Aires, que fala o seguinte: não há nepotismo entre o presidente da República e seus ministros, os governadores de estados e seus secretários, e os prefeitos e secretários municipais. A filosofia da decisão é que o governo tem direito de nomear livremente os cargos do governo. Senão não teria, né, motivo de existir. Né, o prefeito tem que ter aquele cargo que ele confia, né, tanto é que o agente político ele tem que ter aquela confiança estrita para praticar a política dentro do município, para bem administrar. Tribunal de Justiça, só frisar mais uma coisa para vocês, em uma decisão que aconteceu, essas decisões são constantes, 2008, 2009, eu estou repassando aqui para vocês verem que isso é uma constante. Ele fala o seguinte: à luz da decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário é proveniente do STF. É vedada a prática do nepotismo em relação aos cargos administrativos, sendo, porém, admitida a nomeação de parentes para cargos políticos. Isso existe várias súmulas, várias cidades, né, tem uma decisão super recente, que é de fevereiro de 2014, do nosso tribunal, foi proferida pelo ministro Bittencourt Marcondes, que diz o seguinte: os agentes políticos, como é o caso dos secretários municipais, exercem cargos estruturais de primeiro escalão do governo, encontrando-se além do alcance das regras de proibição, né, da súmula vinculante número 13.
Mas o vereador citou ali o princípio da moralidade, probidade. O nosso prefeito, ele extinguiu 16 secretarias para criar 4 secretarias. E uma das secretarias o Toninho administra. O Toninho é o cara que faz a nossa prefeitura, uma prefeitura dinâmica, jovem, junto com o prefeito e os outros secretários. Então esse ataque, pelo menos no meu ponto de vista enquanto vereador, eu vejo que é um ataque puramente pessoal, partidário e uma coisa totalmente infundada, porque a súmula já é balela, já existe várias decisões nesse sentido. O Toninho é uma pessoa com formação extensa, com vasta experiência na advocacia pública, ele trabalhou 7 anos na Assembleia, ele está contribuindo para o município, ele não está em cabide de emprego, o Toninho não está de brincadeira, ele ganhava muito bem no seu escritório para abandonar para ser um questão de ordem, senhor presidente, o tempo está extrapolado. O senhor deixa só eu concluir, vereador. Então, aonde estão os 2 pesos e as 2 medidas das coisas? Quando a gente tem que falar, a gente tem que falar com as coisas com ponderação. A gente tem que ter uma ponderação para falar, tem que ter uma base. Então, se tem teto de vidro, não vamos atirar pedra no telhado dos outros. Sabe? Vamos fazer as coisas com justiça, com honestidade. Está todo mundo aqui querendo trabalhar para a cidade melhorar e a gente tem que parar com esses ataques particulares aí. Não tem cabide de emprego nenhum. A gente está tentando fazer a prefeitura um lugar melhor e é isso que eu busco. Me desculpe se eu falei demais, mas essa verdade tem que ser dita. Senhor presidente, quero direito de resposta aí, porque... O senhor já falou, senhor vereador. Não, ele fez ataques pessoais, certo? Eu não vou conceder. E extrapolou o tempo. Eu não vou conceder. Por favor, o senhor está sem permissão para falar. Vereador André Paulino. Gostaria de deixar bem claro também aqui, um posicionamento aqui da ministra Ellen Gracier. Ela diz o seguinte: o fato de um filho de um parlamentar ser contratado pelo executivo não é necessariamente nepotismo. O caso concreto é que vai revelar se a nomeação é irregular ou não. É preciso saber se há indícios de que a nomeação ocorreu por outras razões, que não pela análise das qualificações da pessoa contratada. Por exemplo, se um filho de um parlamentar reprovou 10 vezes num concurso público e depois acabou nomeado para um cargo comissionado no mesmo setor que antes tentava entrar, aí há indício de nepotismo. Registra-se que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracier, indeferiu o pedido de José Rodrigo Satti, que solicitava a declaração do Supremo Tribunal Federal, condenando o governador do Paraná, Roberto Requião, do PMDB, por prática de nepotismo, ao nomear o irmão Eduardo Requião para o cargo de secretário da representação do Estado do Paraná, em Brasília. De acordo com o pedido, a ministra afirmou que o cargo a que Eduardo Requião foi nomeado não se enquadrava na previsão da súmula, por parecer, à primeira vista, de natureza política e a abrangência da súmula ser restrita aos cargos administrativos. As nomeações para cargos políticos não se submetem às hipóteses elencadas na súmula vinculante 13, disse Ellen Gracier. Só para terminar, o que contesna e desmoraliza, o que merece a abominação e o repúdio é o favorecimento descabido à nomeação somente para engordar a receita familiar. Pressupõe-se que o nomeado não trabalha, apenas recebe, que é o contrário do Antônio Miguel, como disse o vereador aí, uma pessoa ilibada, uma pessoa que tem a vida pregressa, que limpa, que já trabalha há muito tempo aí e que presta relevantes serviços, tem aí um passado, na Assembleia Legislativa e é uma pessoa de mais alta competência. Então aqui há mesmo uma posição bem firmada aqui da ministra no que diz respeito aqui a essa questão dessa súmula. Obrigado pelo momento. Vereador José Maria de Paula. Eu, na minha opinião, também não vejo nepotismo nenhum, já que vem vindo uma administração do jeito que vem vindo, só um, que é o Toninho, isso porque casou agora há 2 meses atrás, não precisa falar nada da pessoa do mesmo, todo mundo sabe da responsabilidade, da competência, entendeu? Eu, na minha opinião, eu acho que é mais alguém que quer puxar o município, a cidade,
para o buraco de novo, igual nós estávamos, entendeu? Porque não é possível. Tudo que faz não está bom, tudo que faz não está bom, vem sempre pondo defeito, sempre procurando alguma coisa. É a minha opinião, vereador Toninho Constantini, você me desculpa, eu tenho que falar, entendeu? Então, eu acho que nós temos que olhar para o lado bom das coisas que vem acontecendo também, e é só isso, muito obrigado. Eu também sou advogado e, como advogado, também gostaria de dizer que a lei do nepotismo não é uma lei que está sacramentada já. A lei, a letra é morta. A letra é morta. Quem dá vida à lei são aqueles que trabalham com a lei. Portanto, são os tribunais de justiça, é o Supremo Tribunal Federal. E quanto a isso, realmente há várias correntes, vários entendimentos. No caso em específico, o vereador Bruno já citou bem, uma função de agente político, né? Portanto, não há o que se falar de nepotismo. Né? Nepotismo, o que o doutrinador, o legislador quis falar sobre o nepotismo? É aquele caso onde um imprestável, que não tem capacidade, que não tem honestidade, que não tem caráter, que não tem o mínimo de capacitação possível, ele se segura naquele que detém mandato e vai pedir serviço, pedir emprego, para poder ficar mamando nas tetas do governo. E isso longe de ser a nossa realidade. Longe de ser a nossa realidade. O Antônio Miguel é um dos profissionais mais competentes que nós já tivemos nesse cargo na prefeitura. Por quê? Principalmente pela forma com que sempre nos trata, sempre nos atende. Né? Então, não há que se falar, uma pessoa altamente qualificada, um advogado também, trabalhou na Assembleia Legislativa por 7 anos. Né? Então, não há que se falar em que o Toninho não tem condição de arrumar outro emprego, por isso ele precisa se pegar com o sogro. Nunca! Um absurdo pensarmos um negócio desse. Os próprios vereadores aqui no começo eram unânimes em dizer o Toninho Miguel é uma pessoa essencial para o progresso de Ouro Fino. Até os dois que assinaram sabem disso. E muitas vezes é meu elo de ligação com a prefeitura. Muitas vezes eu falo 10 vezes com ele e falo uma com o prefeito. Por quê? Porque eu tenho certeza de que ele é extremamente competente naquilo que ele faz. Mas mais do que competência, não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Visto que exerce um cargo como agente político. Agente político. E não é imoral por causa disso tudo que eu falei. Não é uma pessoa que, se sair da prefeitura, vai passar fome. Infelizmente, para a oposição, tem uma famosa frase: quanto pior, melhor. Então, se a gente desarticular as peças boas, o governo cai a qualidade, e isso é bom para a oposição, porque aí fica mais fácil de criticar, mais fácil de fazer as suas reivindicações para poder falar mal, como diz o vereador Zé Mari. Então, é longe disso que está acontecendo. O Toninho, quero até mandar um abraço para ele, aniversário dele hoje. Parabéns, Toninho. Você pode ficar tranquilo, não é por causa de nós, não. Se entrar na justiça também, vai perder e perder feio. O problema é que talvez termine o mandato, e a gente não veja o fim desse processo. Mas se entrar na justiça também, vai perder feio. Então, nós não estamos fazendo nada. Eu já estou até vendo as manchetes amanhã, né? Vereadores votam a favor do nepotismo. Não é isso, gente. Povo de bem que ouve a nossa sessão, saibam que é legal o cargo que ele está exercendo. É legal. Então é isso que eu gostaria de dizer também. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, coloco em votação o requerimento 016 de 2014. Vereador Bruno Zuccarelli. Não. Vereador Milton Silvestre de Oliveira. Sim. Paulo Luiz Cantuária. Não. Antônio José Constantini. Sim. André Paulino. Não. José Maria de Paula. Não. Márcio Daniel Egídio. Vou abster meu voto. Luiz Gustavo Machado. Não. Roberto Coutre. Não. Cícero de Lima Braga. Não. Salvo uma abstenção e 2 votos contrários, o requerimento foi rejeitado. Para encerrar, gostaria de fazer o convite para que o Luciano Fusari
depois de tanto tempo aí esperando, possa fazer uso da tribuna livre para falar sobre o seu projeto Arte na Câmara. Seja bem-vindo, Luciano Fusari. Eu estou aqui hoje representando a cultura urufinense e vim apresentar aos vereadores um projeto para a revitalização da cultura em nossa cidade. Esse projeto chama-se Arte na Câmara. Público-alvo: crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos. Objetivo do projeto: oferecer ao cidadão a oportunidade de conhecer e se relacionar com a arte. E também transmitir conhecimento específico e cultural, através de oficinas, com aulas teóricas e práticas. Objetivo específico do projeto: esse projeto pedagógico busca instruir os alunos quanto à importância das artes no nosso meio e sua real contribuição para o bem-estar social. Despertar talentos também é outro objetivo, sempre no intuito de incentivar os artistas locais e potencial. Justificativa: é de suma importância para toda a comunidade o desenvolvimento cultural de seus moradores, pois, como é de conhecimento de todos, através do incentivo à cultura é possível formar cidadãos mais conscientes e ativos para a sociedade. Então eu venho pedir a todos os vereadores que vejam esse projeto, que estudem ele com carinho, e é isso. Conto com o apoio de todos. Obrigado, boa noite. Mas muito obrigado por você partilhar primeiro com a gente esse projeto, né? E se nós conseguirmos estender isso para o município, vai ser muito interessante, muito produtivo para toda a comunidade de Ouro Fino, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.